Que bom que vocês estão aqui. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês. E é muito interessante o que Deus, como Deus faz as coisas, né? E espero que você tenha entendimento, que o Senhor, que você possa abrir seu coração nessa manhã e seja um romper na sua vida. Deus colocou algo no meu coração para compartilhar nessa manhã, e antes de lermos a palavra do Senhor, deixa eu contextualizar o que essa passagem. Jesus, ele estava ali em certo lugar com seus discípulos, e de repente começou a chegar muita gente, e se juntou uma grande multidão, e aquela multidão ela estava com fome, e aí os discípulos estavam preocupados em administrar toda aquela situação, e fala para Jesus: o que a gente faz para alimentar todo esse povo? Jesus fala: o que nós temos? Aí foi procurar entre as pessoas, achou um menino que tinha 5 pães e 2 peixes, e aí Jesus ele faz algo extraordinário. Ele faz um milagre ali que alimenta mais ou menos 20.000 pessoas estavam ali. Extraordinário isso. Que experiência a gente vê esse sobrenatural de Deus agindo. E depois que todo mundo se alimentou, sobrou 12 cestos onde não tinha nada. Depois dessa experiência, desse momento incrível ali, Jesus fala para os seus discípulos assim: vai indo, pega o barco, vai até o outro lado, que eu vou orar um pouquinho. Vou orar um pouco. Preciso ficar só para estar orando. E depois eu me encontro com vocês. E é desse momento em diante que eu quero compartilhar e quero ler com vocês um texto que está lá em Mateus capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 22. E antes de lermos esse texto, o nome dessa mensagem, dessa palavra que eu quero compartilhar com vocês é natural versus sobrenatural. Então vamos entender um pouquinho a diferença de um para o outro. O que é natural e o que é sobrenatural antes de entrarmos nesse texto. Natural é você plantar algo e você vê aquilo que você plantou nascer. Tem muita gente aí que está fazendo horta, tal, estou sabendo. Né? É natural você colocar uma semente de brócolis e você vê nascer o brócolis. Sobrenatural seria você colocar uma semente de brócolis e nascer cenoura. Isso é sobrenatural. Que mais? Natural é uma pessoa morrer. Sobrenatural é uma pessoa ressuscitar. Naturalmente, é natural, todo mundo vai morrer, não adianta. Talvez esse seja um grande erro nosso, a gente achar que a gente vai viver para sempre e não está preparado para o dia da morte, mas morrer é algo natural. Sobrenatural é alguém morrer e depois voltar à vida. Natural é eu ter uma doença, ou alguém ter uma doença, e tomar um remédio, e aquele remédio ajudar naquele tratamento, e a pessoa se recuperar, é natural. Se tem uma dor de cabeça, e você toma um determinado remédio para isso, naturalmente você vai melhorar.
você vai ser curado daquilo. Agora, sobrenatural é o quê? Você não tomar nada e ser curado. Tem médicos que ficam abismados com isso. Eles são médicos, eles não têm uma fé firmada em Deus, mas não tem como eles negarem o sobrenatural, porque eles acompanharam o tratamento de uma pessoa e não era possível ela ser curada. E de repente a pessoa é curada. O que é isso? Sobrenatural. Não é algo natural que acontece. Então hoje eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre o natural versus o sobrenatural. E essa passagem ela retrata isso, né? Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, a gente vê assim: e logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. E, despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite representa mais ou menos um período das 3 às 6 da manhã. Mais ou menos esse horário. O que acontece? Jesus foi até eles, até o barco que estava lá no meio do mar. Só que Jesus, ele vai andando sobre as águas. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perguntaram-se dizendo: é um espírito? E gritaram de medo. É interessante, você precisa se colocar nessa situação, né? Você está lá no barco, de madrugada, e aí você vê alguém andando no mar. Qual que é a sua reação? Você ia ficar tranquilo ou você ia ficar com medo? Se acontece isso aqui, na igreja, por exemplo, o que você faz? Provavelmente você sai correndo, vaza. Mas no mar, como é que eles vão sair correndo? Olha a situação, olha o medo contagiando a pessoa. Quando você está encurralado, e é interessante o medo é uma coisa interessante, porque quando a gente está com medo, acontece o que eles passaram aqui, não sei se vocês prestaram atenção, mas o texto fala que eles estavam com medo e eles fizeram o quê? Gritaram. Você já percebeu que quando a gente está com medo a gente grita? Eu gosto de dar um sustinho na Aline de vez em quando. E, por exemplo, às vezes ela está lá concentrada, tal, e eu fico escondido atrás da parede. Aí quando ela vira, ela está de cara comigo, e aí a reação dela é aquele gritinho. Então eu gosto de assustar ela, para o quê? Para ouvir o gritinho. O meu momento favorito é quando ela está tomando banho, e o box do banheiro nosso é de vidro, então ela está lá, né, naquele momento, não sei onde ela vai, né? E aí se enxaguando, os olhos fechados, aí eu vou e coloco o rosto colado no vidro. Quando ela abre, ela dá aquele grito gostoso que me dá satisfação. Então o medo traz esse... mas teve um dia que o Davi fez uma comigo, ele se escondeu dentro do closet. E olha só como as coisas funcionam. Eu saí, aquele dia estava na cama, a Aline, a Júlia, e eu saio do banheiro, tal, tranquilo, tinha acabado de tomar banho, estava lá olhando no espelho, me arrumando, aí eu saio e não sei o quê. E eles sabiam que eu ia depois entrar no closet e pegar o roupão.
os inimigos já estavam tudo armado contra mim. Você vê o que é uma pessoa inocente, né? Eu ali inocente, e ali na minha própria cama estava vendo um movimento contra mim. E aí, a Júlia até, olha a inocência do papai. A Júlia ainda falou, você não vai pegar seu roupão, né? Eu nem aí vou imaginar que a própria filha está armando contra o pai. E aí, do nada, eu entro no closet. Na hora que eu entro no closet, o Davi estava com o Minion. Sabe o Minion do... Ele acende a luz no olho. Ele acende a luz no olho. Imagina, você entrar no closet, você está distraído, o Minion acende o olho, a luz, com aquele barulho. Eu pulei e dei aquele gritinho também. A gente tem isso gravado. Eu já vi esse vídeo. Já viu, né? Então eu gosto de dar um sustinho nas pessoas, para quê? Para ouvir o gritinho. É bom. E os discípulos, eles estavam nessa situação. A Bíblia relata isso. Eles estavam com tanto medo que eles gritavam, apavorados, porque eles estavam vendo que era um fantasma. E aí no versículo 27, Jesus, percebendo que eles estavam com medo, ele fala: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, imagina essa situação, né? Ele desce do barco, imagina ele pondo o pé sobre as águas e não afundar, e começa a andar. Que experiência! Isso não é natural. Isto é algo sobrenatural. E ele começa a andar sobre as águas, indo até Jesus. Mas no meio do caminho, ele vendo que o vento estava muito forte, o que acontece? Ele teve medo. E começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse: ó, vós de pequena fé, por que duvidastes? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, para a gente entender uma coisa, Deus, Ele é sobrenatural. Deus, Ele está acima do natural. Ele está acima da lei da física. Ele não prende a lei da física como a gente está preso. Por quê? Porque Ele é sobrenatural. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle da natureza. Nós não temos. Deus, Ele é eterno. A medida de tempo de Deus é diferente da nossa. Ele não está preso a isso. Como Deus é sobrenatural, a visão, como Ele enxerga, como Ele pensa, é diferente de como nós pensamos. Porque é uma limitação, nós estamos num campo natural. Agora, se nós quisermos vivenciar coisas sobrenaturais, se nós quisermos entrar nesse ambiente onde Deus está, nós precisamos se mover para esse sobrenatural. Porque senão nós não vamos experimentar de Deus. Note uma coisa interessante. Os discípulos estavam no barco, mas só um experimentou mais de Deus. Os discípulos estavam ali no mesmo propósito, estavam juntos, mas só um conseguiu experimentar o sobrenatural. Nós estamos aqui juntos, nós somos a igreja.
Que bom que se todos pudessem experimentar o sobrenatural do Senhor. Porque Deus, Ele se move no sobrenatural. Não tem como buscarmos e encontrarmos Deus no natural. É difícil. Então, se você quer mais de Deus, se você deseja Deus, você tem que ir para o sobrenatural. Você precisa ir entender quem é o seu Deus e acessá-lo. Aí, você pode pensar assim: entendi. Então, vamos começar a experimentar milagres. Eu quero ver as coisas acontecer, eu quero ver o fogo descer, eu quero ver pessoas sendo curadas, eu quero viver o sobrenatural. E aí é o nosso problema, porque a gente sai do 8 e vai para o 80. Não pode ser assim. A gente quer sair do zero. Eu não tenho nenhuma experiência sobrenatural com Deus, mas eu sei que Deus, Ele move no sobrenatural. Deus, Ele não está preso ao natural. E eu quero acessar esse sobrenatural. Então eu já quero pular para milagres, para as coisas extraordinárias. E esse é o nosso erro, essa é a nossa frustração. E a gente não consegue dar um passo de cada vez. Depois do zero, se você está na posição zero de experimentar o sobrenatural de Deus, você não pode pular para o 100. Você tem que ir para o 1. Depois você tem que ir para o 2. Depois você vai para o 3. Se você quiser dar esse salto, talvez você deixe de experimentar e valorizar coisas que Deus já está fazendo. Deus começou a fazer coisas sobrenaturais nesse culto e talvez você não esteja percebendo. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu não sabia que a gente ia cantar essa canção, Oceanos, que fala desse sobrenatural, de andar sobre as águas. A Aline começou a falar coisas no momento da oração que eu vou falar mais adiante, de como a gente acessar o sobrenatural. Agora, eu estou vendo o sobrenatural de Deus acontecendo. Não vi uma coisa, não vi o cego começar a enxergar ainda, mas porque eu estou dando um passo de cada vez. Quer ver um exemplo de sobrenatural, de você acessar o sobrenatural e talvez você não esteja valorizando? A oração. Quando você para tudo e fala, eu vou orar, esse momento você está saindo do natural e está indo para o sobrenatural. Você está indo onde Deus está. Aquilo que você colocar diante de Deus, aquilo que você falar, aquilo que você pedir, com fé, você vai acessar o sobrenatural. Jesus, ele falou isso para Pedro, nós vimos semana passada, eu vou te entregar chaves do meu reino, e tudo que você ligar aqui na terra, você liga no céu, e no céu aqui na terra. Nós estamos acessando o sobrenatural, está trazendo o reino dos céus para a terra, através da oração. A oração é algo sobrenatural. Talvez você não valorize orar. Isso vai te deixar cada vez mais natural. Você vai enxergar somente aquilo que você está vendo. Você não vai enxergar além. Você não vai enxergar como Deus enxerga as coisas. Porque você precisa estar em outro lugar, que não é o natural. Por isso que nós oramos aqui antes de começar o culto. Não é por acaso, não é para a gente ter atividade, não é para a gente encher a vida de ninguém. É para a gente sair da nossa naturalidade. Antes mesmo de começar o culto, eu saio da minha naturalidade e eu começo a me conectar com Deus, eu começo a ir para o sobrenatural, o resultado é diferente. Agora, não adianta nada você vir também na oração e você ficar aqui no natural.
Você ficar sentado, sem se conectar com Deus, sem ativar o seu espírito. Não vai adiantar nada, você vai ficar aqui no momento da oração e não vai acessar o sobrenatural. Você precisa entender, puxa, esse é um espaço, é um momento, é um tempo divino que eu preciso entrar no sobrenatural. O nosso culto, ele precisa ser sobrenatural. Ele não pode ser natural. Está errado você vir para esse lugar e você não sentir a presença de Deus. Você não ser tocado por Deus. Está errado. E por que isso é possível? Poxa, é possível a gente se reunir como igreja. Nós estamos obedecendo a Deus, estamos fazendo em nome de Deus, estamos reunindo em nome de Deus, estamos pregando a palavra. E é possível mesmo assim, eu fazendo as coisas de Deus, eu continuar no natural? Sim, é possível. É sua responsabilidade entrar no sobrenatural. Ser igreja é ser sobrenatural. A gente não pode andar pelo que a gente vê, mas a gente tem que andar confiando em Deus. Bem-aventurados que confiam em meu nome. Isso é andar no sobrenatural. Percebe que o sobrenatural é simples. Basta uma atitude, basta o meu coração. E aí sim, passo a passo, eu vou experimentando o sobrenatural, eu vou tendo discernimento, eu vou fortalecendo o meu espírito. Aí eu vou começar a ver coisas grandes, até, se possível, andar sobre as águas. Ver pessoas sendo curadas, ver pessoas sendo libertas. Movendo no sobrenatural. Nosso culto precisa se mover no sobrenatural. No momento que nós estamos adorando, louvando ao Senhor, você realmente está louvando ao Senhor ou você está cantando? Ou você nem canta? Nós estamos adorando o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e você está no natural. Como é que você vai experimentar de Deus? Como é que Ele vai te usar? Como é que você vai desfrutar da plenitude de Deus? O que é desfrutar da plenitude de Deus? Eles estavam ali no barco, Jesus estava andando sobre o mar, era para todos eles pular no mar e fazer uma reunião em cima do mar. Olha que coisa incrível. O que eles estariam fazendo? Desfrutando da plenitude de Deus na vida deles, não parte. Quando Jesus estava falando em terra firme, eles estavam ouvindo ali e eles mesmos ficavam admirados, falavam: nossa, que palavra que Jesus está fazendo, que palavra que Jesus está falando. Mas na hora de experimentar coisas maiores de Jesus, eles tinham uma limitação. Percebe que quando Pedro ele chega e fala: Jesus, se for tu, faz eu andar aí até você. Perceberam a resposta de Jesus? Simplesmente a resposta de Jesus foi: vem. Lembrei até do meu pai. Vem. Por que Jesus foi simples? Porque o sobrenatural faz parte da vida de Jesus. Está nele. Agora, nós queremos estar nele. Nós falamos que nós somos dele. Nós falamos que somos seguidores de Cristo. Mas a gente aproveita parte de Cristo e não a plenitude. Por quê? Por quê? Por que não desfrutar da plenitude? Saia do natural e mova para o sobrenatural.
Nós precisamos ter um culto sobrenatural. Quando a palavra é ministrada, creia que é o Senhor que está falando. É o sobrenatural, não é algo natural, não é... Quando eu preparo a palavra, quando o Neto trouxe a palavra aqui, não pode ser algo natural. Eu vou falar de qualquer jeito. Não, traga algo inspirado por Deus, para atingir o coração das pessoas, e as pessoas serem tocadas e transformadas e mudadas no sobrenatural. Às vezes nós vamos participar da ceia do Senhor e a gente vai natural, engata o automático, o drive e vai embora. E não acessa o sobrenatural de Deus. O que Jesus fez por mim morrendo naquela cruz? O que isso está representando aqui? Quando eu pego um pedaço de pão, um pouco de vinho, o que isso representa na minha vida? Quando eu trago a revelação disso, eu estou acessando o sobrenatural, eu vou diferente. Obrigado, cara. Precisamos acessar o sobrenatural. Que culto você tem prestado a Deus? Natural ou sobrenatural? E aí vem a grande pergunta: como é que eu posso acessar esse sobrenatural? Como eu faço isso? Como eu percebo isso? E assim, para eu ser bem simples, eu coloquei 3 pontos. Para quem tem uma mente mais sistemática, racional, isso funciona mais na comunicação. Vou te dar 3 pontos para você acessar o sobrenatural de Deus. Aliás, falando nisso, de uma mente racional, a Bíblia fala, nos ensina que nós devemos prestar um culto a Deus de forma racional. Racional não significa natural. Racional significa não viaja na maionese. Não se deixa levar pela emoção, mas saiba o que você está fazendo. Entenda o que está fazendo. Agora você pode estar muito bem fazendo um culto racional, entendendo o sobrenatural de Deus na sua vida, no meio da igreja, no culto. Então não confunda um culto racional com um culto natural. Não tem nada a ver. Natural é eu ficar ali sentado e não participando do culto ao Senhor. Eu estou no natural. Vai acabar e tudo bem. Domingo que vem tem de novo e nada vai mudar. Você não vai experimentar mais de Deus porque você está no natural e Ele está no sobrenatural. Você precisa acessar Ele. Como que a gente acessa? Primeiro ponto, querendo. Segundo ponto, buscando. Terceiro ponto, gerenciando. Eu não quero ser técnico, por isso que eu quero ser muito objetivo, porque eu não quero ser natural, eu quero ser sobrenatural. Vamos pegar o próprio exemplo dessa história. Por que Pedro, ele acessou o sobrenatural? E por que ele perdeu o sobrenatural? Por causa desses 3 passos. Primeiro passo, como é que a gente faz para acessar o sobrenatural? Nós precisamos querer. Se a gente não quiser, como é que nós vamos para frente? Eu sei que vocês às vezes convidam pessoas para vir à igreja. As pessoas vêm? Não. Por que não vem? Porque não quer.
Simples. Por que vocês estão aqui? Porque vocês querem. Uns nem sabem muito bem porque estão aqui. Mas percebe que para tudo, e para a gente acessar o sobrenatural, primeiro eu preciso ter essa sede. Se você não tem sede de Deus, se você não deseja Deus na sua vida, não adianta, você não vai acessar o sobrenatural. Você vai ficar muito natural, cada vez mais natural, e você vai andar no sentido contrário ao de Deus. Entenda isso. Primeiro passo para a gente acessar o sobrenatural, eu preciso querer, eu preciso ter sede, eu desejo o Senhor, eu quero o Senhor, eu não abro mão do Senhor. Não dá para eu ser crente desse jeito. Não dá. Eu quero mais. Quando você quer, aí você precisa ir para outro nível. Qual que é o outro nível que Pedro fez? Pedro, quando ele viu aquela experiência de Jesus andando, o que veio no coração dele? Também quero. Eu quero isso. Se meu mestre está andando sobre as águas, eu sou aluno dele, ele precisa me ensinar a fazer isso, eu quero isso. Pedro, ele quis, os outros não, os outros ficaram lá de boca aberta, não. Passou o medo, viu que era Jesus, mas ficaram lá. Agora Pedro, ele falou, não, eu quero experimentar isso. Ele quis. Só que não adianta, você já ouviu essa expressão? Não basta querer. Tem gente que quer as coisas e não tem. Por quê? Porque só fica sonhando em ter. Só quer. Mas não faz nada. Percebe que a Aline fez isso no momento da oração? Ela chegou e falou, vamos fazer um clamor em favor da Elaine. Então, deixa eu pedir uma atitude de vocês. E ela falou, fica de pé, vamos fazer um clamor. Não adianta a gente querer. A gente precisa ter uma atitude, a gente precisa ter uma ação. O que Pedro fez? Ele quis, ele falou, eu quero isso também. E qual foi a atitude dele? Senhor, se é o Senhor mesmo, faz eu ir aí com o Senhor. Ele teve uma ação. Ele não ficou parado, ele não ficou contemplando. Ele quis e ele agiu em seguida. Ele buscou. Muita gente não passa do nível de querer. A pessoa fica só querendo, eu quero Deus. Eu conheço pessoas que já chegaram para mim e falaram assim, eu queria conhecer mais sobre Deus, eu queria saber mais sobre Deus. Mas por que elas continuam nesse nível e não conhecem Deus? Porque elas não buscam. Se elas não buscarem, elas não vão conhecer a Deus. Não basta querer. Querer é um passo importante, porque tem gente que nem quer. Mas querer e você não buscar a resposta, buscar a experiência, buscar o sobrenatural, você não vai experimentar, você não vai acessar. E quando você busca, a palavra de Deus fala que você encontra. E Pedro, como ele buscou, o que aconteceu? Ele achou, ele acessou o sobrenatural. Ele começa a andar sobre as águas. E o que acontece depois? O que acontece com a maioria das pessoas, o que acontece com você, o que acontece comigo. A gente chega a experimentar, a gente chega a acessar Deus, a gente chega a experimentar o sobrenatural, a gente sente a presença de Deus, mas porque a gente não gerencia o quê? As nossas emoções, a gente perde tudo, a gente afunda.
O que aconteceu com Pedro aqui? Pedro, ele quis, ele buscou. E porque ele buscou, ele encontrou, e ele começa a experimentar, ele anda sobre as águas, ele experimenta o sobrenatural. Ninguém fez isso. O pessoal no barco não sabe o que é essa sensação. Pedro sabe. Pedro experimentou pisar sobre as águas e não afundar, e ele andou. Ele experimentou isso. Mas num determinado momento, porque ele não gerenciou suas emoções, esse é um ponto crítico da nossa vida, principalmente espiritual. Quando a gente não deixa ser conduzido pelo Espírito, e daí a importância de você não ser natural e ser sobrenatural, você se deixa levar pelas emoções. Começa a vir dúvidas no seu coração. Por que Pedro afundou? Porque ele estava ali andando, desfrutando do sobrenatural, e de repente ele sente o vento bater nele. Ele vem para o natural novamente. A nossa tendência é vir para o natural. Ele está andando sobre as águas, ele começou a ver o vento e começou a respingar provavelmente água nele. E ele falou assim: peraí, o que está acontecendo aqui? Não é possível isso que está acontecendo. Mas o sobrenatural não é possível acontecer. Não é. Mas se você se deixa levar pelas suas emoções, você está voltando para o natural. Se você quer experimentar do sobrenatural, você tem que confiar na voz daquele que te chamou e te falou para fazer. E aí você vai continuar andando sobre as águas. Pedro, ele viu essas circunstâncias e ele teve medo. O que é o medo? São sentimentos das nossas emoções. Por que a gente não acessa o sobrenatural de Deus? Porque a gente tem medo. Por que muitas vezes dói eu entregar algo financeiro para Deus? Porque a gente tem medo. Ou a gente tem dúvida. Isso não está claro para mim. Mas quando a gente acessa o sobrenatural e a gente não deixa essas coisas nos atrapalhar, a gente continua movendo e andando sobre as águas. Então, cuidado com as suas emoções. As suas emoções, elas vão te enganar. Elas vão fazer você enxergar algo que talvez não exista. E vai te confundir. Agora, quando você está acessando o sobrenatural de Deus, você já não pensa naturalmente. Eu nunca esqueço um conselho que eu recebi de uma pessoa. E ele falou assim: pede para Deus colocar você aonde Ele está, para você enxergar da maneira como Ele está enxergando essa situação. Porque quando eu estou vivenciando uma situação, eu estou olhando uma situação. Eu estou olhando para a Thaís, estou vendo ela, e nada além disso. Mas quando Deus me leva para o lugar onde Ele está vendo a Thaís, Ele está vendo o Marquinhos, Ele está vendo toda a história de vida que a Thaís passou. Ele tem uma outra visão, um caminho diferente como solução. Por quê? Porque ele está no sobrenatural. O olhar dele vai além da nossa limitação. Olha como isso é perigoso. Pedro, ele estava andando sobre as águas. Ele estava experimentando o sobrenatural de Deus. Pedro era um homem do mar. Ele era pescador. Desde pequeno.
Provavelmente o pai dele ensinou ele a pescar, levou ele para o mar. Pedro sabia tudo sobre o mar. Sabia onde estavam os bancos de areia, sabia onde jogar a rede. Ele sabia de tudo. E provavelmente ele sabia que era impossível andar sobre as águas. Provavelmente, em algum momento da vida dele, ele deve ter caído do barco. E quando ele caiu no barco, o que é natural acontecer? Afundar. Pedro sabia tudo. A história de Pedro era essa. A vida de Pedro foi essa até aquele momento. Só que naquele momento que ele está com Jesus, está com o Mestre, e ele acessa o sobrenatural, ele tem que olhar para trás, e tudo aquilo que ele vivenciou, é natural entrar em choque com o novo de Jesus na vida dele. O natural, o que é? Tudo o que ele aprendeu. Agora ele está com Jesus. Jesus, ele anda sobre as águas. Como é que ele vai explicar tudo o que ele vivenciou até aquele momento? Deus quer que você experimente coisas grandes. Ele é que sabe os planos que tem a seu respeito. Você imagina os planos de Deus para a sua vida? Mas às vezes você está se afundando no meio do caminho. Por que você está se afundando no meio do caminho? Porque você está olhando coisas que não é para você olhar. Olha só para Deus, busca a Deus, deseja a Deus, acesse o sobrenatural, tenha um tempo de oração, leia a palavra de Deus. Quando vem para a igreja, se entrega, busca, se envolve, deixa o Espírito Santo ser derramado sobre você, para você não afundar, não se afundar no seu próprio conhecimento, no seu próprio entendimento, nas suas próprias tradições, nas suas crenças. Tem determinadas coisas que nós acreditamos que impede de acessar o sobrenatural de Deus. Provavelmente Pedro foi isso que aconteceu. Ele foi ensinado de uma maneira, ele tinha experiência, grande experiência no que ele fazia. Então ele acreditava que ele era bom, que ele dominava aquilo. De repente ele está diante de algo novo. E ele começa a olhar para aquilo que ele acreditava. E isso fez ele afundar. Então não se deixe levar pelas suas emoções. Não se deixe levar pelas suas emoções. Se esvazie, se quebrante, busque a Deus, para você sempre estar no sobrenatural de Deus. Ah, mas eu vou ficar todo o tempo andando sobre as águas? Não, Jesus não ficou todo o tempo. Ele andou sobre as águas, aquilo fazia parte da vida dele. Aí ele foi e entrou no barco. A vida continua. Mas por que aquilo fazia parte da vida de Jesus? Porque você vê que mais adiante ele sai do barco, ele ia orar. Tudo que ele procurava fazer era para glorificar a Deus. São decisões, são escolhas que nós fazemos que tira a gente do natural e leva a gente a ser cheios de Deus. Jesus, ele morreu. E eu encerro com isso. Jesus, ele morreu, subiu aos céus, e ele deixou para mim e para você continuar a obra dele aqui na terra, através da igreja. É a igreja que vai dar continuidade à obra de Jesus aqui na terra. Mas como que nós vamos dar continuidade? Sendo naturais. Nós precisamos andar sobre as águas.
Nós precisamos acessar o sobrenatural. As pessoas precisam ver Deus agindo em nossas vidas e falar: eu quero isso. Como que é isso? Eu quero também. Nós temos essa responsabilidade. Fique de pé, eu quero orar, encerrando esse culto. Nós sabemos, Senhor, a diferença do natural para o sobrenatural. Eu peço nessa manhã que o Senhor venha com o sobrenatural do Senhor. O Senhor toque cada coração. O Senhor derrame o seu Espírito aqui nesse lugar, ó Pai, nessa manhã. Espírito Santo, nós cremos no sobrenatural. Nós queremos experimentar o sobrenatural do Senhor. Remova de nós toda naturalidade, ó Pai, e que possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, a nossa alma, nosso entendimento, a nossa força. Que tenhamos sede do Senhor, que possamos desejar o Senhor mais do que qualquer outra coisa, e termos a atitude de te buscar, de te querer, de levantar, de orar, de ler a palavra, de ir à igreja, de aproveitar cada momento, de se conectar com o Senhor, de ter comunhão com os irmãos. Nós queremos, ó Pai, experimentar o sobrenatural do Senhor. Nós queremos ver seus milagres, queremos ver curas, queremos experimentar coisas que não têm explicação, e mesmo tendo entendimentos, sendo racionais, nós podemos dizer: o Senhor fez, o Senhor esteve aqui, o Senhor pode fazer, o Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode fazer tudo aquilo que o Senhor quiser, porque o Senhor é Deus, único Deus. E nós não queremos parte do Senhor, mas nós queremos a plenitude do Senhor em nossas vidas, Pai. Derrama o seu Espírito sobre cada um aqui, ó Pai. Cada um sinta o toque do Santo Espírito do Senhor em suas vidas. Em nome de Jesus. Poderoso nome de Jesus, que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, e passou para nós. Revista-nos, ó Pai, dessa autoridade conquistada por Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Nós te glorificamos, te bendizemos o seu santo nome. É no nome poderoso de Jesus que nós oramos. Amém.